Eu sou a Gi Carvalho e eu estou um pouquinho sumida, mas eu estou por aqui. Nesses últimos dias eu estava bem corrida cuidando de questões pessoais, teve a mentoria também, então eu fico um pouco mais ausente, fico um pouco mais difícil para gravar vídeo. E vai ser assim até o final do ano, porque aí começa a confraternização disso, daquilo, a apresentação de filho, a formatura de filho, aí começa esse período de final do ano, fica sempre um pouquinho mais complicado, mas eu vou tentar trazer os vídeos aqui para vocês, explicando do dia, né, para não deixar vocês assim completamente na mão, porque eu sei que são poucas pessoas que de verdade me acompanham, mas essas poucas pessoas de alguma forma ajudam elas aí na leitura no dia a dia. Então vamos lá falar do dia de hoje. Falando de mini índice, o mercado abriu fazendo um movimento inicial de queda, logo na sequência ele perde as médias, faz esse cruzamento de baixa. Esse primeiro cruzamento era um tanto arriscado por conta da média macro, apesar dele já ter tido uma primeira rejeição aqui, a gente não sabe ao certo o que vai acontecer nesse momento. Eu esperei para fazer a minha entrada depois que ele perdeu a média, eu entrei por um outro gatilho no 25R e fiz a minha saída no pivô. Não quis estender essa operação, eu saí dessa operação com 400 pontos, não quis estender, fui direto no alvo porque eu sabia que o pivô tinha uma grande chance de segurar e queria fazer a gordura do dia, e foi o que eu fiz. Então não entrei com a intenção de estender essa operação, apesar de, no meu ponto de vista e na minha análise, ser mais vendedor. Aí eu fiz essa primeira entrada. Quando o movimento do preço bate no pivô, sobe, faz esse pullback no 11, eu resolvo entrar novamente. E mais uma vez eu faço a minha saída no pivô, segurei um contratinho só para ver se ele perderia o pivô. Ele até voltou um pouquinho, passou um pouquinho do pivô. Quando ele passou aqui do pivô, eu optei por deixar minha proteção acima do pivô. E quando ele fez esse boxinho que ele já me tirou, não protegi na média de 21, preferi fazer assim para já dar uma amarrada ali no resultado do dia. Nesse momento, para mim, claramente está numa tendência de queda. Então, eu não olharia para compras, tanto que eu conversando com os alunos, eu falei, não faço essa compra, porque eu não tenho uma estrutura de alta, já que o mercado está vendedor, eu tenho um movimento descendente, eu não tenho um movimento ascendente, eu não faço as compras nesse momento. Ah, Gi, mas não tem momentos em que o mercado fica indo e vindo? Sim, mas aqui ele claramente fez um movimento ascendente, então eu não tinha por que pensar em fazer compra quando deu esse cruzamento. Esse cruzamento aconteceu abaixo do topo anterior e eu não tinha ainda fundo ascendente, então eu não entro nessa operação. Nesse momento eu continuo com viés, digamos assim, de venda, então eu continuo buscando vendas. Aí eu fiz também a venda aqui na banda de Bollinger. Ah, Gi, mas você fala que oscilador é para quando o mercado está consolidado. Mas a favor da tendência eu também faço entradas. Eu não faria compras, mas faria vendas. Então aqui eu também fiz essa venda e consegui ali novamente ter o meu ganho aqui nessa operação. Aí depois ele dá uma enroscadinha, fica sambando aqui e eu faço a minha entrada nessa operação pelo pullback no 25R. Por que no 25? Muitos alunos, inclusive, me questionam, Gi, eu sempre me perco com esse negócio que você tá no 11, aí você muda pro 18, daqui a pouco você tá no 25. O que eu faço? Conforme o tamanho do range que o preço está trabalhando, eu escolho o range que eu quero ficar. Se eu vou para o 11R, eu sei que eu vou fazer uma entrada mais antecipada numa zona de risco maior. Quando eu vou para o 25, eu vou tentando buscar a direção macro do mercado. E foi o que eu fiz. Eu entrei aqui no 25, deixa eu colocar aqui para vocês verem. Ó, entrei aqui no 25, que foi nesse box aqui, já abaixo do pivô, e peguei esse movimento de queda. Não fiz essa banda de Bollinger de compra, não me sentia confortável nesse momento, porque para mim estava vendedor, apesar de eu sempre fazer esse tipo de operação, essa aqui eu não entrei, eu fiquei de fora. Aí eu vou voltar aqui para o 11R exatamente para falar um pouco dessa questão da estrutura, que é onde a maioria das pessoas se perdem. Inclusive os alunos também, eu peno para conseguir enfiar isso na cacholinha deles. Então, para vocês entenderem, aqui nós tínhamos um movimento descendente.
Então, eu só vou olhar para vendas. Quando dá novamente esse cruzamento de alta aqui, eu tenho um movimento descendente. Então, eu não vou nesse cruzamento. O que eu vou esperar ter? Um movimento ascendente. Então, mais uma vez, eu vou esperar a movimentação do preço para aí sim fazer a minha entrada. Aqui eu tinha um movimento descendente. Quando ele... Ah, Gi, mas isso aqui eu não posso considerar um topinho? Não, não considero um topo, porque ele teve apenas 2 blocos de queda. Então, para mim, isso aqui não é um topo. O topo anterior segue sendo aqui de cima. Aí ele faz esse movimento de alta. Quando ele dá o cruzamento, a mesma coisa, eu não tinha ainda um movimento ascendente. Então, eu vou esperar ter um movimento ascendente. Aí o preço cai. Lembrando que aqui eu já optei por não fazer mais nada, não seguir vendendo, porque começa a perder força o movimento, então começa a ficar arriscado, porque ele nem tem mais aquela força vendedora suficiente para pagar um bom trade e ainda não tem os compradores assumindo a posição. Aí ele faz esse movimento de queda, faz novamente esse movimento de alta. Quando ele rompe esse topo, eu começo a ter uma estrutura de alta. O que falta para eu ter coragem de entrar na compra a partir daqui? Eu novamente ter um movimento, porque aqui eu tive um movimento de fundo ascendente, mas eu não tinha o topo ainda. Então, a partir do momento que ele rompe esse topo, aí sim eu vou passar a olhar para a compra. Eu não opero rompimento. Então, o fato dele romper esse topo, para mim, Gi, não é suficiente para fazer uma entrada. Independente de ter pivô e média macro aqui, eu não opero rompimento. Eu sempre vou fazer as minhas entradas o mais próximo possível das médias. Eu não entro numa compra aqui com a média aqui embaixo, tá muito distante. Fatalmente eu vou entrar na hora da correção, do retorno à média. Então eu não faço rompimento por isso. Vou sempre dar preferência por entrar perto das médias. Aí, o que o mercado faz? Ele faz um movimento de queda. Aqui, ele já não tinha de novo estrutura para vender. Então, tá naquela hora que vender cruzamento não é bom e comprar cruzamento ainda não estava pronto. Quer dizer, a partir desse movimento aqui, o próximo cruzamento já estaria na estrutura de alta aí sim, não nesse momento. E aí, ele dá esse cruzamento de alta já tudo favorável, já tendo um movimento ascendente, tendo feito fundo, apesar que esse fundo não foi exatamente mais alto, mas ele não conseguiu continuar fazendo movimento de queda. Aqui para mim o mercado ainda estava um pouco mais consolidado, então eu não faço essa entrada aqui, eu sigo esperando uma oportunidade melhor. E aí depois o mercado faz esse movimento um pouco mais favorável para a direção, eu entro, pego meu trade de 400 pontos de novo e saio da operação bonita, com gain garantido, sem estresse. Aí o que vale eu ressaltar aqui. É muito importante essa visão, porque muitas vezes as pessoas acham que tem que ficar clicando desesperadamente. Eu não estou dizendo quantidade de operações necessariamente, mas a qualidade das operações. Eu mostrei para os alunos hoje o relatório dessa conta aqui, inclusive, que é uma conta pequena, que eu normalmente uso para fazer as postagens, e eu mostrei para eles o relatório completo. Eles viram o número de operações, 90% de assertividade. Teve uma única operação de loss e todas as outras de gain. E ali tem trade de 200 pontos, trade que tirou na proteção, várias operações com 90% de assertividade e um risco retorno sensacional. Então não é sobre quantidade de operações exatamente, e sim qualidade. Você pode até fazer mais trades desde que você faça análise da onde você tem que entrar. Não ficar entrando, entra num, entra no outro, sai, volta. Não, espera, porque o mercado vai te dar uma oportunidade mais clara. Por que eu não faria... Deixa eu apagar aqui esses rabiscos aqui. Por que eu não faria essas vendas aqui? Porque eu já não tinha mais uma estrutura de queda, não fazia sentido eu vender. Ah, pode ser que dê bom? Pode, mas quando você já tem um movimento a favor, se você já tem um movimento descendente, a chance de dar certo é melhor. E eu vou exemplificar logo aqui na frente essa mesma condição. Aqui ele fez um movimento de alta, aí depois ele
fez aqui um retorno no pivô, subiu e voltou a cair, deixando um topo mais baixo que o topo anterior. Aqui, novamente, eu já tenho um movimento descendente. O cruzamento acontece praticamente no fundo anterior. Quer dizer, não foi um cruzamento após o fundo, que seria sensacional, mas eu já tinha um movimento descendente. E olha só, 100, 200, 250 pontos pelo menos. Então, seria um gain de 200 pontos tranquilamente, ou pelo menos quem faz parcial pegou uma primeira parcial e não daria stop de forma alguma. Então vocês percebem como é muito mais assertivo quando a gente opera respeitando o movimento do preço, que é a teoria de Downge aplicada, sempre vai funcionar melhor. Eu não estou dizendo que se não tiver um movimento descendente, toda vez vai dar stop. Não, vão ter várias que vão dar gain, mas se você quer uma assertividade maior, você vai esperar essa movimentação estar na mesma direção da que você pretende. E aí, de novo, aí o mercado sobe, aí fica no lenga-lenga, aqui já tá consolidado, já tá com aquela coisa de não sabe se vai, não sabe se fica. Quando dá esse cruzamento, ele acontece mais baixo que o topo anterior, então eu não tinha um movimento ascendente ainda, então eu tenho que seguir esperando. Novamente, ele fica aqui no lenga-lenga, box para cima, box para baixo. Eu não gosto de fazer entrada quando o mercado tá desse jeito, eu gosto de movimentos mais limpos. Aí, de novo, ele cai até o pivô, faz de novo um movimentinho de alta, mantendo perto dessa região de topo. A hora que ele cai aqui, ele faz um fundo mais alto que o fundo anterior, que o fundo mais alto que o fundo anterior é esse aqui, não esse aqui, porque aqui a gente tem uma consolidação e dá esse cruzamento. Eu acho esse cruzamento arriscado, eu prefiro esperar uma condição mais clara para fazer essa entrada. Quando ele toca na média de 21 no 11R, uma opção melhor, ou eu, como consigo operar riscos maiores, eu espero um pullback ali no 18R, que eu acho que é mais seguro, mais confortável e já fica um pouco mais clara essa entrada para mim. Ó, aí ele faz esse movimento, essa quedinha aqui, e na verdade no 18R acabou sendo até um cruzamento, não foi nem só um pullback. E aí a coisa fica um pouco mais fácil. Então sempre que a gente associa fazer essa leitura de movimento de preço, vai ficar sempre muito mais fácil. Ao invés de ficar se matando nessa meiuca aqui, entrando em pullback e o mercado indo e vindo, você tem a possibilidade de fazer uma entrada num ponto mais assertivo. E aí, de novo, é claro, a gente já tá falando aqui de final de tarde, esse horário eu não gosto de operar, já é um horário que eu acho ruim. Muito mais amarrado, mas a mesma coisa, a hora que ele cruza, ele ainda não tem um movimento descendente, apesar de ter tentado subir e não ter conseguido. Eu não considero isso aqui topo. Para mim, topo segue sendo aqui em cima, ele faz um movimento de queda, baixa na média macro e sobe. A hora que ele sobe, agora eu entendo que ele promoveu um topo mais baixo, aí sim eu vou passar a analisar possíveis vendas, se fosse o caso de fazer venda ainda. Mas eu já, com aquilo que eu falei, acho muito final de tarde, o mercado já fica mais amarrado, não vejo tanto sentido. Mas, se você espera essa questão de um fundo mais baixo, você tem um pouco mais de possibilidade. Aqui a gente tinha vários indicadores aqui para atrapalhar, aí depois ele fica tão amarrado que ele dá uma entrada de banda de Bollinger e essa entrada aqui teria sido muito boa para quem fez. Então, hoje foi um dia relativamente simples de se operar, desde que não tenha ansiedade de clicar e espere esses movimentos acontecerem, porque vai ter stop, faz parte, não adianta achar que todo trade que entrar vai dar gain, o mais importante é gerenciamento de risco. Certo, meu povo? Então é isso. Lembrando que eu vou ficar ali um pouco mais ausente nesses dias, mas qualquer dúvida deixem aí nos comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo.